A história do jovem rei Salomão e a construção do Templo do Senhor, narrada em Reis 6:8, é uma das mais belas expressões de fé e dedicação encontradas nas Escrituras. Era um tempo de paz em Israel. Os inimigos haviam sido vencidos durante o reinado de Davi, e agora o filho recebia a missão de edificar uma morada para o Deus vivo, algo que seu pai havia sonhado, mas não pôde realizar. O sol de Jerusalém bruçuleava sobre as colinas, e o som dos martelos e formões ecoava por toda a cidade. O povo observava com expectativa, pois via naquele empreendimento muito mais do que um monumento. Via a esperança de que o favor de Deus permaneceria entre eles. Salomão era jovem, mas sua sabedoria era amplamente comentada. Mesmo assim, diante da magnitude da tarefa, ele sentia o peso de ser sucessor de Davi. Certa noite, ao olhar o terreno onde o templo se ergueria, murmurou para si mesmo: "Como poderei construir uma casa digna do Altíssimo, se nem os céus o podem conter?" O supervisor dos construtores, um homem idoso chamado Adonias, aproximou-se e respondeu com brandura: "Senhor meu, não é pela grandeza das pedras que o templo será digno, mas pela pureza dos corações que ali orarão." Essas palavras ecoaram na alma do rei como um lembrete suave da verdadeira razão daquela obra. As preparações tinham começado há anos. Pedras enormes eram talhadas em pedreiras distantes para que nenhum som de martelo profanasse o santuário quando os blocos fossem assentados. Cedros e ciprestes do Líbano chegavam por mar enviados por Irão, rei de Tiro, amigo de Davi e de Salomão. Cada detalhe, desde os portais de ouro até as colunas chamadas Jaquim e Boaz, era concluído com reverência e paciência. Mas, mais do que recursos e técnica, o que sustentava tudo era a promessa feita por Deus: "Se andares nos meus caminhos, cumprindo os meus estatutos, habitarei no meio de Israel." Apesar da prosperidade, vieram também momentos de provação. Certa manhã, o mensageiro chegou trazendo más notícias. Parte da madeira havia se extraviado na rota entre o Líbano e Jope. Piratas a haviam saqueado. A construção parou. Os trabalhadores desanimaram, temendo que o rei reagisse com ira. Mas Salomão, em vez de se desesperar, subiu ao terraço do palácio, prostou-se e orou: "Senhor, fizeste ao meu pai Davi promessas de paz e permanência. Eu me firmei na tua palavra. Não nos deixes envergonhados agora. Ensina-nos a confiar na tua provisão." Naquela noite, um vento forte soprou sobre o mar, e estranhamente os saqueadores abandonaram os carregamentos que haviam tomado. Pescadores da região encontraram as toras, intactas, flutuando na costa, e enviaram aviso a Jerusalém. Quando o material retornou, o povo vibrou. Um dos artesãos, com lágrimas nos olhos, exclamou: "O Altíssimo defende sua obra." Salomão sorriu em silêncio. A fé que se prova nas pequenas perdas permanece firme nos grandes desafios. Meses se passaram até que o dia da dedicação chegou. Israel inteiro se reuniu em Jerusalém. Anciãos, sacerdotes, chefes de tribos e também os simples, que haviam carregado cestos de pedras e tirado o pó das escadarias. O templo brilhava sob a luz do Oriente, e a Arca da Aliança foi trazida em procissão, coberta por panos de linho e guardada por querubins de ouro no Santo dos Santos. Quando os sacerdotes saíram do recinto, uma nuvem espessa encheu o santuário, e o povo caiu de joelhos, pois sentiu a glória do Senhor encher aquele lugar. O murmúrio da multidão cessou, e todos ouviram Salomão elevar a voz: "Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, que cumpres tua palavra e guardas teu pacto. Se o teu povo orar aqui e se arrepender, ouve-os do céu e perdoa." O silêncio foi quebrado por uma torrente de lágrimas, orações e cânticos. O fogo desceu do céu e consumiu as ofertas no altar, e o som dos instrumentos e das vozes encheu o vale. Adonias, o construtor idoso, aproximou-se do rei e disse-lhe quase em sussurro: "Vê, Senhor, não foram as colunas que sustentaram a casa, mas o louvor do povo que confia em Deus." Salomão respondeu: "Por esta fé permanecerá Israel." Nos dias que se seguiram, Salomão observava os peregrinos entrarem no templo. Mães com crianças, idosos curvados, estrangeiros vindos de terras distantes. Ele lembrava-se do pedido que incluíra em sua oração: que Deus também ouvisse o estrangeiro que ali clamasse, para que todos soubessem quem é o Senhor. Jerusalém tornara-se um farol
farol de fé e hospitalidade. E nas noites tranquilas, quando o rei se recolhia, repetia: o coração humano é o verdadeiro templo, se Deus nele habita. Nada, porém, escapava ao olhar do tempo. Anos depois, Salomão começou a perceber a tentação da riqueza e da ambição política. Uma vez, sozinho nos pátios do templo, encarou as colunas e confessou: quantas vezes pedi sabedoria, e mesmo assim deixo-me distrair pelo ouro e pelas disputas. A casa é magnífica, mas sem obediência torna-se vazia. Assim, ofereceu novo sacrifício e renovou o compromisso de humildade. Naquele instante, o vento voltou a soprar e uma pomba pousou sobre o altar, sinal de que Deus ainda lhe falava com ternura. Este episódio da construção do Templo de Salomão fala a cada geração sobre a essência da adoração e da confiança. Construímos muitos templos, carreiras, famílias, projetos e sonhos. Mas o que mantém cada um deles firme é a presença de Deus e a disposição de servi-lo com integridade. Quando os materiais se extraviam, quando os planos emperram e os muros parecem demorar a erguer-se, a fé é o cimento invisível que sustenta a esperança. É nesse instante que recordamos as palavras do velho Adonias: não são as pedras que fazem a casa, mas os corações que oram dentro dela. O Templo de Salomão foi símbolo de permanência, mas também de humildade. Ele nos ensina que, mesmo tendo poder e recursos, o essencial continua sendo ajoelhar-se diante de Deus e reconhecer dele toda a bênção. Assim como Salomão precisou aprender que a glória não estava na sua engenharia, mas na presença divina, também nós somos convidados a transformar nossos trabalhos, nossas casas e relacionamentos em lugares de louvor. Quando o coração se torna morada para o Altíssimo, tudo o que construímos ganha propósito eterno. Hoje não precisamos erguer colunas de cedro ou cobrir paredes de ouro. Basta abrir espaço para que Deus habite em nós, guiando decisões, acalmando medos e restaurando esperanças. A fé que moveu uma nação antiga pode ainda erguer novos começos no meio de nossos dias. Se o Senhor for o centro, nenhuma construção é em vão. Se você gostou, curta e compartilhe esta história para inspirar outros a edificarem suas vidas sobre a presença de Deus.